Será que seus bitcoins e suas criptomoedas estão correndo perigo e podem ser bloqueados agora com a oficialização do CryptoJude? Eu vou explicar nesse vídeo de maneira bem resumida quais são os riscos que na prática se corre, o que é o CryptoJude e como você de fato protege as suas criptomoedas. Enfim, esse é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like, então você já pode fazer isso no começo do vídeo. Deixa aqui o like, fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês que deixam like, que interagem aqui com os vídeos do canal, comentam, compartilham, enfim, isso ajuda demais a gente. Já aproveito para convidar também você que ainda não é inscrito para se inscrever, clica aqui no sininho das notificações também, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles têm o foco em ajudar a proteger o seu patrimônio e botar dinheiro no seu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, vamos lá meus queridos, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui um pouco diferente do comum aqui no canal, porque tem a ver com cripto, obviamente, e também porque eu recebi uma enxurrada de perguntas nas redes em relação a essa nova medida, a esse novo programa aqui, o CryptoJude, principalmente porque isso foi, de certa forma, dentro da bolha cripto, amplamente divulgado, né? Nós tivemos várias matérias aí, uma enxurrada de matérias falando sobre isso, muita gente comentando, muita gente fazendo aí um certo alarde, ao meu ver, desnecessário. Já vou te mostrar aqui alguns detalhes sobre isso para você entender do que eu tô falando. Nós temos aqui, por exemplo, essa matéria da Livecoins falando: CryptoJude é lançado no Brasil e vai bloquear Bitcoin e criptomoedas em corretoras. Quando você olha isso, já assusta, né? É uma chamada aqui um tanto quanto sensacionalista, eu diria, né? Óbvio que as chamadas aqui nos portais, não estou fazendo uma crítica exatamente, mas é sempre bom ler o que diz aqui, ler o conteúdo e não se basear exatamente pelo título, porque o título às vezes pode assustar e esse susto pode te levar a fazer alguma coisa de maneira precipitada ou sair tirando conclusões precipitadas. O interessante é você ler, entender tudo que está em torno daquilo ali, não ler um texto só também, você precisa se aprofundar num tema. E o objetivo desse vídeo aqui é justamente tentar ajudar a trazer clareza em relação a esse tema. Quando a gente lê aqui o subtítulo, já ameniza um pouco. Sistema lançado em sessão do CNJ indica que agora vai rastrear criptomoedas de devedores e efetuar bloqueios direto em corretoras. Já não parece agora que todo mundo vai ter criptomoedas bloqueadas. Vamos ler um pouquinho mais abaixo. Aqui, ó. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça CNJ, participou do lançamento da ferramenta CryptoJude, o CISBAJude das criptomoedas, que deve bloquear até Bitcoin de devedores em processos judiciais. O lançamento ocorreu na terça-feira 5. De acordo com informações do evento no CNJ, com o CryptoJude, os ofícios destinados a empresas que operam com criptomoedas e ativos digitais passam a ser concentrados em um ambiente eletrônico intuitivo, com rastreabilidade integral e sem dependência de comunicações manuais ou fragmentadas, explicou o presidente do CNJ. Eu vou resumir isso aqui para você, se é que você ainda não pegou nesses 2 primeiros parágrafos. Nesse segundo parágrafo aqui já fica claro uma coisa: esse sistema já existia, ele só não funcionava como vai funcionar a partir de agora. Agora esse CryptoJude vai ser automático, ou seja, na prática o que a justiça ganha aqui é agilidade. Agilidade para uma coisa que, repito, já existia, só era um pouco mais moroso, um pouco mais burocrático. E na realidade isso aqui funciona mais ou menos como aquele Bacenjude, que é já um bloqueio do Banco Central das contas. Então, por exemplo, alguém que deve e por algum motivo tomou um bloqueio judicial, e note aqui que um bloqueio judicial não vem do nada, por exemplo, eu tenho tudo em dia, tenho as minhas contas em dia, existe um processo e através desse processo é que pode culminar ali num bloqueio judicial. Esse bloqueio judicial do Bacenjude já é um bloqueio sobre contas. Peço até o auxílio aqui dos advogados que tiverem complementos para deixar aqui nos comentários. Não é a minha área, não sou especialista nisso, estou explicando grosso modo aqui para todo mundo entender num bom português e de maneira bem resumida. Obviamente eu não vou entrar nos pormenores aqui em todos os detalhes, por isso que eu peço a colaboração aqui se alguém tiver algum complemento a fazer, principalmente especialistas da área. Mas o fato é que com ordens de penhora a pessoa pode ter, por exemplo, as contas do banco bloqueadas, ela pode ter lá a conta corrente do banco bloqueada, pode ter até, dependendo da situação, ativos bloqueados e também criptomoedas. Entra exatamente no mesmo bolo aqui, no mesmo pacote. São patrimônios da pessoa. Em resumo, esse CryptoJude não é um confisco em massa dos criptoativos, de forma alguma. Isso aqui é um complemento ao Bacenjude, como eu falei lá no início, algo que já existia no passado, só não funcionava exatamente como vai funcionar a partir de agora. Então, muita calma, que tem muita confusão, muito sensacionalismo por aí, muita gente falando coisas que ouviu de alguém e
e aí sai repetindo, sai comentando por aí na internet. Calma, analisa sempre, procura entender aquilo que está acontecendo e entender, por exemplo, se isso se aplica ou não a você. Um outro ponto crucial que não mudou em absolutamente nada. Existe um lugar, e eu falo isso desde o início aqui do canal, desde o início do tema criptomoedas, porque eu não comecei falando exatamente de criptomoedas aqui, falava de investimentos no geral. Quando eu comecei a dar foco maior em criptomoedas, eu já falava, a única forma de você proteger de fato as suas criptomoedas é através da autocustódia. Eu diria inclusive que o único dinheiro inconfiscável é quando você coloca dentro de um pendrive, entre aspas, como esse aqui, ó, uma carteira de cripto. E aqui, por exemplo, eu tenho uma Trezor, que é uma das minhas carteiras. Tenho aqui dentro, muito bem protegida e vedada, uma Ledger, que também é outra das minhas carteiras. E eu tenho algumas, até para poder diversificar aqui como eu armazeno as minhas criptomoedas, em especial Bitcoin, que é aquilo que eu tenho para longo prazo. E esses objetos deveriam ser, inclusive, objetos dos mais desejados por quem tem criptomoedas, justamente porque é a forma mais segura de você armazenar cripto. São hard wallets, carteiras frias, onde você consegue armazenar de forma segura. Para você que não conhece hard wallets, não sabe como é que funciona, como é que transfere e tudo mais, tem vídeo aqui no canal explicando isso em detalhes. E para você que deseja comprar com o melhor preço possível, com entrega aqui no Brasil, pelo representante oficial. E eu faço questão de deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque comprando por aqui, além de ajudar o canal, esse é um link seguro de fato. Quando você compra, por exemplo, uma Trezor, uma Ledger por outros locais, você ou vai ter que importar e pagar bem mais caro, ou se comprar em links comuns por aí, como esses links do Google, você corre sério risco, como eu já vi acontecer várias vezes, de pegar uma carteira corrompida. E aí você não tem segurança alguma, todos os seus ativos estão de fato em risco. Você tem comprado um local oficial e por um preço justo, e justamente onde eu compro as minhas hard wallets é aqui nesse local onde eu estou colocando o link na descrição. Vou deixar aqui também no comentário fixado para ficar mais fácil para você. E por que que cripto é inconfiscável dentro de uma hard wallet? Por que que esse é o único jeito de você ter um ativo inconfiscável? Porque para poder ter a posse dos seus ativos, não basta a pessoa conseguir acesso à sua carteira, por exemplo. Primeiro que ela precisaria invadir e descobrir aonde você armazena as carteiras, mas mesmo que ela tenha as carteiras, sem a senha, sem as 24 palavras, simplesmente não tem como alguém acessar os seus bitcoins, as suas criptos. Agora, entendido isso, e voltando aqui para os pontos dessa CryptoJude, assim como você tem conta no banco, deixa dinheiro lá, tem os seus ativos, tem a sua conta corrente e tudo mais, os valores que você deixa no exchange têm a mesma segurança em se tratando de bloqueio judicial. Se você não tem atrás de você um processo passível de bloqueio judicial, você simplesmente não tem o que temer. Então, se não é o seu caso, calma que isso aqui não te afeta. Eu, apesar de ter, por exemplo, bitcoins nas minhas carteiras, enfim, aquilo que eu tenho para curto prazo, eu deixo, por exemplo, lá na Binance. Eu faço o mesmo com o meu caixa e faço isso sem receio. Por quê? Porque aquele giro que eu faço, eu deixaria muito dinheiro na mesa se eu precisasse ficar transferindo para exchange para na semana que vem vender alguma coisa, transacionar, volta para exchange, etc. Eu vou ficar perdendo tempo, vou ficar perdendo em taxas, não faz sentido. E um outro detalhe aqui curioso, falando em Binance, é que o CryptoJude, deixa eu pegar aqui, não funciona exatamente da mesma maneira para as exchanges estrangeiras, assim como funciona para as brasileiras. Para as brasileiras já tem aquela integração, para as estrangeiras, a princípio, não muda, continua um pouco mais burocrático, um pouco mais lento, exatamente como já era em anos anteriores. Então esse texto resume bem aqui, ó. Apesar do CryptoJude ser uma ferramenta para agilizar o bloqueio de criptoativos em exchanges brasileiras, ele não tem poder sobre exchanges estrangeiras. O judiciário brasileiro pode buscar a colaboração dessas plataformas, mas a efetividade do bloqueio dependerá da cooperação da exchange, ou seja, continua com aquela barreira que já existia no passado. E falando em exchange estrangeiro, eu também vou deixar aqui o link para você abrir conta na Binance com bônus. Nós temos aqui bônus exclusivos, como 10% de cashback sobre todas as suas taxas de trade de forma vitalícia, é um benefício vitalício, é muito importante, você carrega pro resto da vida, e também um outro bônus de até $600 ao completar algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo logo depois que você conclui a abertura da conta. Só lembrando, para você ativar ambos os bônus, você precisa abrir a conta até o final pelo link aqui do canal. Então você vai abrir conta na Binance, é a exchange que eu recomendo, inclusive é a maior do mundo, tem mais de 40% de share, tem as melhores taxas e não à toa é a exchange que eu uso há anos. Recomendo que você abra pelo nosso link aqui por conta principalmente desses bônus. E aliás, se você está vendo esse vídeo entre os dias 4 de agosto de 2025 e 30 de setembro de 2025, tem mais
mais uma promoção envolvida nesse link aqui, que é a promoção de 20% de retorno anual em USDC. E tudo que você precisa fazer, depois, novamente, de concluir a abertura da conta, tem que abrir a conta até o final, é usar reais para comprar o USDC e depois colocar o USDC lá em Simple Earn. Se você não sabe como fazer isso, também tem vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo. Lembrando que o USDC é dólar digital, ou seja, vale exatamente o que vale um dólar. Então, na prática, é 20% anual em dólar. Agora, só para concluir, eu vou trazer aqui uma visão minha sobre isso tudo e você tem todo o direito de concordar, discordar, complementar, enfim, fica à vontade para fazer isso nos comentários. Mas, na prática, eu vejo essa medida do CryptoJude como algo pouco eficiente, principalmente porque o indivíduo que tem uma ação passível de bloqueio judicial, ele pode em minutos fazer uma transferência para uma carteira e blindar o patrimônio ali de um bloqueio judicial de fato. E veja bem que eu não estou entrando no mérito aqui de se isso é certo, se isso é errado, eu estou falando só sobre os mecanismos, as motivações e o que o indivíduo vai fazer de fato quando tiver um tipo de ação como essa. Enfim, é um assunto polêmico, espero ter trazido um pouco mais de clareza para você. Eu não me assusto em absolutamente nada com isso tudo, principalmente pelos pontos que eu expliquei aqui para você. Mas é sempre bom enfatizar, not your keys, not your coins. Ou seja, sem as suas chaves, sem suas moedas. Isso faz uma alusão aqui a ter a sua chave privada, ter sua carteira privada, para ter principalmente, em especial, ativos que você deseja carregar por longuíssimo prazo. Como é o meu caso aqui, Bitcoin, espero que seja o seu caso também. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço, a gente se vê lá.